Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tatá da comunidade Javenice, estou com vocês nessa jornada desse seminário de carismas na TV, onde estamos refletindo sobre os carismas, manifestações do Espírito, na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. São Paulo diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito. Portanto, é o Espírito Santo que se manifesta em nós para a edificação da comunidade, porque o próprio São Paulo diz que essas manifestações são para o benefício comum. Nós já vimos o que são os carismas, o que são ministérios e começamos a refletir sobre cada um deles. Na última aula, na última reflexão, nós refletimos sobre 2 carismas, sobre o dom das línguas e o dom da interpretação dessas línguas. Quando essa forma de linguajar, quando essa forma de se comunicar é utilizada para comunicar alguma coisa para a comunidade. Hoje nós vamos avançar um pouco e vamos ver um outro dom da comunicação, da palavra. Hoje nós vamos refletir sobre o dom da profecia. O dom da profecia não é uma previsão do futuro. O dom da profecia é falar em nome de Deus para a edificação da comunidade. Quando alguém inspirado por Deus é levado a dizer à comunidade uma palavra de exortação, de consolação, de correção e mesmo de alerta para as situações que a comunidade está vivendo. Essa forma de dizer, muitas vezes na primeira pessoa, é chamado de profecia, o dom da profecia, falar em nome de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus para a comunidade, para exortar, consolar, edificar a comunidade. É um dom que nós devemos aspirar. São Paulo fala isso, que é preferível falar em profecia do que falar em línguas, falando que a profecia é mais interessante, é mais edificadora que o próprio dom das línguas. Presta atenção, é uma aula importante, porque todos nós somos chamados a profetizar, a falar em nome de Deus para a edificação da comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a essa nossa aula, essa nossa partilha sobre os carismas que a gente está fazendo aí ao longo dessas semanas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você por participar. Deus abençoe você porque a gente está junto. Deus abençoe você e sua família que estão se abrindo à atuação poderosa do Espírito Santo. Nós estamos falando nesses últimos tempos aqui, nessas últimas semanas, sobre a atualidade dos carismas, sobre a necessidade dos carismas, sobre a sua ação nos dias de hoje, a necessidade da gente se abrir a eles, a necessidade da gente deixar que os dons do Espírito Santo tomem parte da nossa vida, atuem no nosso ministério, no nosso apostolado. Nós estamos aí nessas últimas 3 semanas partilhando, já falamos sobre os carismas em si, já falamos sobre os carismas e os ministérios que os compõem, né? Falamos sobre o dom de orar em línguas, o dom da interpretação. Hoje eu quero falar com você sobre um dom fundamental para a vida da comunidade cristã e que São Paulo chama a atenção da necessidade e da importância dele. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vamos para lá? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, logo no primeiro versículo, São Paulo vai dizer para a gente assim, preste atenção. Empenhai-vos pelo amor e aspirai aos dons do Espírito Santo, principalmente a profecia. Vamos repetir? Empenhai-vos pelo amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Meu irmão, é como se o Senhor estivesse dizendo para nós assim, ó, pode pedir todos os dons, mas não esqueça de pedir o dom da profecia. Olha só, peça todos os dons carismáticos, aspire os dons do alto, mas não se esqueça de pedir a profecia. Ou de uma outra maneira, olha, você quer ser carismático? Tá bom. Quer orar em línguas? Ótimo, maravilha, mas eu quero que você profetize. Veja a importância que São Paulo está dando para nós deste dom carismático de maneira especial. Porque a profecia, meu irmão e minha irmã, é Deus falando conosco. É Deus utilizando-se de alguém, Deus utilizando-se do coração do homem para falar diretamente para nós. O dom da profecia é fundamental para a vida da igreja. Eu acredito que São Paulo, quando
estava falando com os coríntios, né, com aquela comunidade, ele estava tentando disciplinar a comunidade para viver de uma maneira mais digna, mais eficiente a ação dos carismas. E de modo especial, São Paulo os faz lembrar que a profecia não pode ser desprezada. Porque, veja, logo na sequência do texto, São Paulo diz assim, ele vai explicar por que ele pede que a gente aspire à profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Lembra que a gente comentou na partilha passada? Quando a gente está orando em línguas, a gente está falando diretamente com Deus. A gente está glorificando o Senhor. A gente está exaltando-o, a gente está louvando-o. Então é eu e Deus. Mas olha o que ele fala. Mas aquele que profetiza fala aos homens. E de que maneira? Edificando, exortando, confortando. Por isso São Paulo fala da necessidade da gente aspirar principalmente à profecia, para que Deus possa falar conosco, possa nos exortar, possa nos edificar, possa nos confortar, possa nos conduzir. Por isso eu quero falar como São Paulo, vou tomar emprestado aqui a palavra de São Paulo. E, por favor, não é nenhuma heresia não, mas como São Paulo quero dizer, aspire ser um profeta. Isso mesmo, aspire à profecia. Deseje ser tomado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar nesses tempos que a gente vive a palavra santa de Deus. A palavra que conforta, que dirige, que exorta, que edifica, que cura, salva, liberta. Sabe, meu irmão, é tão bonito ver essa primeira comunidade cristã experimentando o poder do alto, experimentando a unção que vem do céu, mas experimentando-a e tornando-a de uma maneira assim, bem eficaz no cotidiano das pessoas, através da palavra de profecia ou através do dom carismático da profecia. Porque é Deus em pessoa, utilizando-se da nossa disposição, do nosso coração, da nossa inteligência, para falar aos homens. Todos nós podemos e devemos ser profetas. Você que está em casa e que talvez tenha ficado tocado com a palavra que dizia que você pode ser cheio do Espírito Santo, pode orar em línguas, deve, mas não abra mão de ser um profeta de Deus nos tempos de hoje. Deseje profundamente que os dons te completem, os dons te toquem, os dons te edifiquem, mas abra-se à ação poderosa de Deus para, através da profecia, poder anunciar as maravilhas de Deus. Sabe o que aconteceu com a igreja no seu início? Ela era cheia de poder, ela era cheia de profecia. Você se lembra, meu irmão e minha irmã, da primeira pregação da igreja, no dia de Pentecostes? Pedro, cheio do Espírito Santo, evoca a profecia de Joel e diz, cheio do Espírito Santo, acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nós conhecemos a profecia. Naquele momento, Pedro está sendo canal de Deus, canal e força do Espírito Santo para falar àquela multidão de homens e mulheres que estavam em Jerusalém. E veja que coisa maravilhosa. Por causa da profecia, as pessoas começaram a ver e a ouvir as maravilhas de Deus. E vendo e ouvindo as maravilhas de Deus, elas foram tocadas a ponto de chegar para Pedro e para os seus companheiros, ou seja, para a igreja e dizer, irmãos, o que a gente tem que fazer para experimentar isso? Para experimentar aquilo que Pedro falava, vocês estão vendo e ouvindo o que Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, está fazendo. Ele está derramando o Espírito Santo sobre todos nós. As maravilhas de Deus são anunciadas pela boca do profeta. Por isso a profecia, ela tem um lugar especial, deve ter um lugar especial nas nossas reuniões carismáticas, nas nossas reuniões de oração, nos nossos momentos de reflexão da palavra, nos nossos momentos em que estamos reunidos em comunidade. A gente não pode abrir mão dela. Na sua comunidade, no seu grupo de oração, seja aberto à ação do Espírito Santo. Olha, visitando, andando por aí, a gente vê que muitos grupos de oração são carismáticos na palavra, mas não são carismáticos na prática. Sabe por quê? Porque não se abrem verdadeiramente, poderosamente, sobretudo a profecia. As profecias estão minguando os nossos grupos de oração.
As profecias que antes eram habituais, eram comuns nas nossas reuniões de oração, parece que elas não têm mais sentido, porque a gente reza, a gente prega, a gente canta, a gente louva, a gente canta de novo, mas a gente não para saborear aquela oração e permitir que o Espírito Santo suscite uma palavra divina no meio de nós. Isso é a profecia. É a palavra divina que vem em nosso socorro, que vem falar de maneira direta sobre a influência sobrenatural do Espírito Santo. Olha, se você é fã do Espírito Santo, se você gosta, se você ama ser usado pelo Espírito Santo, fala para ele, Espírito Santo, eu quero ficar cada vez mais cheio da sua unção, cheio do seu poder para profetizar, ou seja, para trazer a palavra divina, a vontade divina que exorta, que edifica, que conduz, que consola e que anima o coração do seu povo. O profeta é aquele que fala cheio de Deus, inspirado por Deus, é aquele que se torna um porta-voz da vontade de Deus para a comunidade. A gente olha no comecinho da igreja e vê como era comum a profecia. A gente se esquece que no começo da renovação carismática era comum a profecia. Era comum ficar aberto aos dons do Espírito Santo, não só o louvorzão que a gente faz, não só aquele momento que a gente está lá na comunidade, rezando todo mundo junto, e que todo mundo levanta os braços e a gente fecha os olhos e começa a louvar, mas não só louvar, é necessário também, depois do louvor, escutar aquilo que Deus deseja falar ao seu povo. E olha, se a gente se abre, Deus fala. Se a gente se abre à sua ação, Ele vai, com a sua vontade, através da sua vontade, fazer com que o Espírito Santo tome todo o nosso ser e a gente verbalize a vontade de Deus para a comunidade. E olha, como isso edifica. Meu irmão, você que faz parte da Renovação Carismática Católica, você que faz parte de um grupo de oração, de uma equipe de servos, não abra mão da profecia, seja fiel à profecia. Seja atento à profecia, seja aquele que aspira à força de Deus através da profecia. Porque ela vai edificar a comunidade, ela edifica a comunidade da qual a gente faz parte. Nós não podemos abrir mão dela. O profeta, meu irmão, ele se dispõe a falar em nome de Deus. Ele é imbuído de uma força sobrenatural que toma todo o seu ser e a sua inteligência e a partir daí ele pode profetizar, trazer a palavra divina, que vai ter essas funções. Exortar para corrigir, exortar para animar, exortar para fazer crescer, exortar e edificar, conduzir, consolar, ressuscitar. Nós não podemos abrir mão da profecia. O seu grupo de oração precisa voltar a ser um grupo profético nos dias de hoje. Ô Marcão, mas aqui no meu grupo de oração somos eu e mais algumas senhoras, eu e alguns senhores. Mas e daí? Todos nós devemos estar abertos à ação do Espírito Santo. Todos nós devemos ser, ouvidos abertos, sermos ouvidos abertos e estarmos de ouvidos e de coração aberto para aquilo que o Senhor desejar falar à comunidade, ao grupo de oração, à equipe de serviço onde nós fazemos parte. Sabe, meu irmão e minha irmã, as profecias, elas só param quando os profetas não têm mais disposição para ouvir. Quando os profetas não têm mais disposição para se abrir completamente ao Espírito Santo. Porque eu vou falar para você uma coisa do fundo do meu coração. Se o Espírito Santo está ali, atuando poderosamente no seu grupo de oração, poderosamente na sua equipe, poderosamente na sua reunião de oração e na sua comunidade, Ele quer fazer isso por meio também da profecia. Não só curas, não só libertações, não só o louvorzão carismático, que muitas vezes não é um louvorzão, é apenas uma animação do nosso interior, que extrapola. Mas Ele quer dirigir a nossa vida, edificar a nossa vida, consolar, animar a nossa vida, dar sentido para a nossa vida através da palavra que vem até nós. Por isso, como São Paulo, eu vou dizer, eu prefiro que profetizeis.
Eu desejo de coração que você esteja aberto a assumir aquilo que Deus deseja lhe dar através da profecia. Sabe, meu irmão, todo profeta, todo homem, toda mulher, todos nós que falamos em nome de Deus, somos profetas. Nesse momento, eu estou sendo um profeta para a sua vida. Eu estou sendo um profeta para aqueles que estão assistindo este programa, esta partilha. Porque o Senhor pode estar falando diretamente ao seu coração, ao coração do seu grupo de oração, da sua equipe, da sua comunidade. Deus está usando-me nesse momento para poderosamente dizer, se abra a ação do Espírito Santo, se abra a atuação poderosa, seja porta-voz dessa mensagem que constrói um mundo novo. Porque, meu irmão, a profecia dada aos homens, a grande profecia dada aos homens, é Jesus Cristo, é a palavra dada à humanidade. E nós não podemos nos furtar de sermos portadores dessa palavra que todos os dias se renova na nossa vida. Por isso, hoje eu quero falar para você assim: seja um autêntico profeta que anuncia as maravilhas de Deus. Isso. Para fazer esse itinerário que toda profecia faz, exortar, edificar, conduzir, animar, consolar, seja profeta, seja aquele que se abre poderosamente à unção do Espírito Santo para anunciar as maravilhas de Deus onde você está, mas também seja profeta, no sentido amplo da palavra, para denunciar o pecado que nos ronda, também. Esteja aberto à ação poderosa que o Espírito Santo realiza na vida da sua comunidade, ouvindo o que o Senhor deseja falar para todos. Mas não menos importante e também necessário para os nossos dias, esteja atento às inspirações do Espírito Santo para denunciar o pecado que nos ronda, para denunciar o pecado que está nos rodeando o tempo todo, querendo nos tirar das mãos de Cristo nosso Senhor. Sabe, meu querido e minha querida, a profecia, ela não deve parar. Porque vai chegar um tempo que não existirão mais profecias, se Deus quiser, porque o Senhor vai ter voltado, e restituído todas as coisas. Mas até lá, a gente, nós, como comunidade cristã, como comunidade carismática, como povo de Deus escolhido, a gente não pode se furtar a aspirar à profecia. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma de sermos usados, de sermos conduzidos, de sermos tocados pelo Espírito Santo para que os homens conheçam a palavra de Deus. Marcão, mas como é que a gente faz para de novo no nosso grupo de oração a gente voltar a ter essa experiência carismática? Eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, estejam abertos ao Espírito Santo. Anseie a capacitação que o Espírito deseja lhes dar. Coloquem-se à disposição do Espírito Santo para ouvir e, ouvindo, experimentar. Porque aí o Espírito Santo vai utilizar daqueles homens e mulheres da sua comunidade, do seu grupo de oração, da sua equipe de servos, para poderosamente dirigir a comunidade, para poderosamente orientar a comunidade. Poderosamente vai falar com os profetas para consolar, para conduzir. Não tenha medo da profecia. Ô Marcão, mas no nosso grupo de oração às vezes tinham profecias que não eram profecias, eram falsas profecias. Bom, sempre a gente vai estar acompanhado de possibilidades que não venham de Deus, mas que podem ser do homem, podem ser de Deus ou podem ser do espírito maligno. Nós vamos aprender a refletir sobre isso no discernimento dos espíritos. Mas é necessário que a gente esteja aberto ao que o Espírito Santo quiser suscitar. E quando o Espírito Santo suscita uma profecia entre nós, na comunidade, no grupo de oração, na reunião de equipe de serviço, a profecia, ela nunca causará dor, ela nunca causará tristeza, ela nunca causará humilhação, ela nunca causará esse sentimento que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. A profecia autêntica, mesmo sendo dura, mesmo sendo corretiva, mesmo com um tom coercitivo, de força, ela vai levar a gente à experiência de um consolo.
ela vai levar a gente à experiência de animação, ela vai levar a gente à experiência de conforto na fé, de desejo de mudança, de arrependimento, de contrição, de vontade de estar cada vez mais avivado ao Senhor e à sua vontade. Já estamos aqui notando o que pode ser uma profecia verdadeira e uma falsa profecia. Se ela é falsa profecia, ela não nos leva para esses sentimentos. Pelo contrário, ela nos tira de Deus. Se uma profecia foi gerada no seu grupo de oração, foi partilhada no seu grupo, na sua comunidade, na sua reunião de servos, mas ao invés de levar ao arrependimento, ao desejo de mudança, conversão, desejo de ser mais de Deus, levou ao medo, levou à prostração, levou à humilhação, então não veio de Deus. Renuncie isso aí, começa de novo, reza de novo, pede a Deus uma palavra de fato real. E fique tranquilo, porque como é que funciona? Marcão, às vezes eu não entendo muito bem como é que funciona a profecia, como que ela vem até nós. Nas nossas reuniões de oração, a gente tem algo que a gente pode chamar de ciclo carismático. Ou de ciclo de oração, ou de ciclo experiencial, o nome para nós não tem problema. Mas é natural, é normal que uma profecia ocorra depois de que a gente rezou, fizemos um bom momento de oração, fizemos um bom momento de louvor a Deus, louvor também partilhado, que a gente não pode se esquecer. Gente, louvor não é só todo mundo levantar as mãos ao mesmo tempo, levantar a voz ao mesmo tempo e todo mundo desembestar, a cada um louvar do seu jeito, mas o louvor partilhado também. Aquilo que a gente fazia no começo da história da renovação carismática, o louvor partilhado, né? O louvor ping-pong, em que cada um vai partilhando o seu louvor, partilhando o seu agradecimento a Deus, a sua gratidão, e de repente todos juntos crescem no louvor, um louvor que junto, né, edifica todo mundo, e depois daquele louvor, um silêncio para ruminar. Sabe o que é ruminar, né? Mastigar aquilo que você experimentou através da oração, através do louvor, e aí, consequentemente, depois desse caminho, silenciando, prestando atenção nas inspirações que vêm aos seus ouvidos, ao seu coração, aí vem a profecia. É simples, é a gente que complica. A profecia, ela não é um momento à parte da comunidade, da reunião de oração. Ela faz parte da vida da comunidade, faz parte da reunião de oração, faz parte das nossas reuniões carismáticas, ou pelo menos deve fazer. E aí, quando a gente para ouvir, depois de ter rezado, louvado, vem o Senhor com a sua palavra, inspirando o coração de um irmão, esse irmão cheio do Espírito Santo, aberto à inspiração do Espírito Santo, profetiza. Aí aquela profecia que foi proferida, partilhada, causa no coração das pessoas um sentimento de alegria interior, de desejo de mudança, de conversão, de contrição, de desejo de Deus, de mudança de vida. Olha aí, caminhamos para uma autêntica profecia. E normalmente depois da profecia, porque muitos irmãos podem estar experimentando a mesma inspiração, mas às vezes por um motivo ou outro não conseguem compartilhar aquela inspiração que sentiram, que ouviram naquele momento. Mas aí a gente espera a profecia ser partilhada, e se são exatamente aquelas palavras que vieram ao seu coração, aquele sentimento, aquela inspiração que veio, né, com você, porque talvez diferente daquilo do outro, aí é a hora de você ajudar a edificar a Assembleia falando, mostrando: ah, Senhor, eu te agradeço porque essa palavra também veio ao meu coração. Ou como se fazia muito na renovação no começo também, depois de uma profecia, quando alguém sentia que aquela inspiração também era a que ele tinha experimentado, ele dizia: eu confirmo. Ou seja, para ajudar as pessoas a entenderem o processo da ação poderosa de Deus. Nós não podemos nos furtar a nos abrir à profecia. As profecias, meus irmãos, autênticas, elas nunca vão contradizer o ensino da igreja. Elas nunca vão contradizer o senso de fé. Elas nunca vão contradizer a Sagrada Escritura, o magistério, a tradição. Nunca. Abra os olhos para essas profecias que, ao invés de levar a gente para o céu, projetam a gente para o inferno. Isso não é profecia. A autêntica profecia, aquela que anima o coração dos homens
a desejar mais a Deus, a pedir mais a ação do Espírito Santo, a desejar mudança de vida. É assim que Deus opera em nós e através de nós. E eu desejo, meu irmão e minha irmã, que a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, seja aberta ao Espírito Santo e aberta a esse dom poderoso da profecia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.